Boa noite, pessoal. Então, como estava na programação da nossa 20ª Semana Acadêmica de Pedagogia aqui da Unesp de Foz, inicialmente faríamos a homenagem e o lançamento póstumo do livro da professora Janaína de Almeida, e na sequência teremos a palestra do professor Newton Duarte. Então, eu quero convidar o professor Newton Duarte para adentrar aqui na tela e das boas-vindas, e depois apresentar o currículo dele e dar continuidade, então, ao nosso evento. Boa noite, professor Newton, seja bem-vindo. Boa noite, professora Júlia, boa noite. Inicialmente, queremos agradecer, professor Newton, a sua rápida resposta ao nosso convite para fazer a conferência de abertura à nossa 20ª Semana Acadêmica de Pedagogia, com a temática, emancipação, educação para emancipação humana ou para o mercado, né? Como eu comentei no início da homenagem à professora Janaína, essa temática tem a ver justamente com os princípios do nosso curso de pedagogia, que tem como perspectiva a formação de pedagogos com um pensamento crítico, com uma capacidade de analisar criticamente a sociedade que estamos inseridos, que é uma sociedade dividida em classes. Então, em nome do 3º ano de pedagogia, que está à frente da organização dessa semana, em nome dos professores do curso de pedagogia, em nome de toda a UniOeste, Campus de Foz, queremos agradecer o seu aceite e a sua presença hoje com a gente. Tá. Antes, então, de adentrar na sua apresentação, na apresentação do seu currículo, eu queria só esclarecer que algumas pessoas que acompanharam a homenagem que fizemos à professora Janaína Almeida antes, e que não a conheciam, né, não são aqui de Foz do Iguaçu, estavam perguntando, né, o que aconteceu com a professora Janaína. Então, a professora Janaína era professora do nosso curso há muitos anos, trabalhava principalmente a disciplina de política educacional, orientava no mestrado, né, participava também de projetos de extensão. Infelizmente, a gente veio perder a professora Janaína, que faleceu no dia 21 de janeiro desse ano. Tá? Então, a semana de pedagogia desse ano, por decisão do 3º ano de pedagogia e os professores do nosso curso, estão dedicados à memória da professora Janaína de Almeida, e que a gente siga, né, fazendo aquilo que ela tão bem fazia, que era defender a universidade pública, defender uma educação de qualidade e defender uma formação unilateral para filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, apresentando o professor Newton, e depois deixando, né, a palavra com ele, só buscando aqui onde eu anotei, tá? Desculpa, gente. São muitas coisas. Muito bem, então o professor doutor Newton Duarte, nascido na cidade de São Paulo, graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre em Educação pela Universidade também de São Carlos, defendeu sua tese de doutorado pela Faculdade de Educação da Unicamp e desde 1988 é docente da Unesp e leciona no campus de Araraquara. Nessa universidade, obteve em 1999 o título de livre docente e em 2009 foi nomeado para o cargo de professor titular. De agosto de 2003 a junho de 2004, realizou seu pós-doutorado com bolsa da CAPES no Ontario Institute for Studies in Education, na Universidade de Toronto, Canadá. De agosto de 2011 a julho de 2012, foi pesquisador visitante com bolsa da CAPES no Centre for Social and Political Truth na Universidade de Sussex, Brighton, Inglaterra. De setembro de 2019 a março de 2020, foi pesquisador visitante no Institute for the Humanities, Universidade Simon Fraser, Vancouver, Canadá, tendo recebido bolsa da FAPESP para o período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020.
Desde 1996, suas pesquisas têm sido apoiadas pelo CNPq, na forma de Bolsa Produtividade em Pesquisa. Coordena o grupo de pesquisas Estudos Marxistas em Educação, que conta com pesquisadores de várias universidades brasileiras. É pesquisador associado ao Instituto for the Humanities, University of Simon Fraser, Vancouver, Canadá. É autor de livros, capítulos de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Entre seus trabalhos destacam-se os livros Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, Conhecimento Escolar e Lutas de Classes, a Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie, em coautoria com Dermeval Saviani, A Individualidade para Si, Vygotsky, o Aprender a Aprender, Críticas às Apropriações Neoliberais e Pós-Modernas da Teoria Vygotskiana, Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões, Crítica ao Fetichismo da Individualidade, Critical Perspectives on Activity Explorations Across Education, Work and Everyday Life, editada com Peter Salchuk e Mohamed Erhamoumi, Arte, Conhecimento e Paixão na Formação Humana, 7 ensaios de pedagogia histórico-crítica, em coautoria com Sandra Della Fonte. Seus atuais projetos de pesquisa são Fundamentos Éticos da Pedagogia Histórico-Crítica, Relações entre Determinismo e Liberdade em Lukács e Gramsci, Arte e Formação Humana em Lukács e Vygotsky, e a Perspectiva Marxista em Educação e as Pedagogias Contemporâneas. Professor Newton Duarte, tem aí o seu tempo, né, entre 45 a 50 minutos para sua exposição. Se precisar de mais tempo, não tem problema. Na sequência, nós vamos abrir 2 blocos com questões que serão selecionadas no chat. Então, quem tiver perguntas relacionadas à fala do professor Newton Duarte, em relação à temática que ele está abordando, vão colocando no chat que a gente vai coletando e vamos selecionar, então, para formar esses 2 blocos. Mais uma vez, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigada, professor Newton Duarte, e a palavra está com você. Obrigado, professora Júlia. Desejo que esteja tudo bem com vocês, com os participantes desse evento, e desejo mesmo a seus familiares e amigos. Presto aqui minhas homenagens à memória da professora Janaína, e agradeço à professora Júlia pelo convite para participar deste evento, para fazer esta palestra de abertura. É para mim sempre motivo de satisfação poder conversar, pelo menos poder compartilhar algumas ideias com estudantes que estejam se formando na nossa área, que é a área de educação. Claro que o ideal seria se pudéssemos realizar essa atividade na forma presencial, mas também realizando-a na forma remota. Eu me sinto satisfeito por ter a oportunidade de poder, então, compartilhar com vocês algumas ideias sobre o tema que foi proposto para esta fala de abertura, que é educação para a emancipação humana ou para o mercado. Claro que é um tema bastante amplo e abordá-lo com a devida profundidade exigiria muito mais tempo do que o que temos para uma palestra, para uma fala de abertura. Entretanto, eu procurarei apresentar algumas questões, né, algumas ideias que possam estimular os debates, provocar as reflexões, incentivar os estudos que vocês realizem, não só, é claro, ao longo desta semana, mas ao longo de todo o seu curso de formação e ao longo da sua trajetória, né, como educadores. A educação para a emancipação humana ou para o mercado? Vamos começar falando um pouco sobre a emancipação humana, a educação para a emancipação humana, e aí
analisaremos por que essa contraposição, né? Ou para a emancipação humana ou para o mercado. Quando a gente fala em emancipação humana, a gente precisa pensar essa emancipação tanto no sentido do indivíduo, porque nós estamos falando de educação, e a educação visa promover o desenvolvimento dos indivíduos, e nós podemos entender o desenvolvimento dos indivíduos como um processo de emancipação, desde o nascimento, desde o primeiro ano de vida, durante toda a infância, adolescência, juventude, a idade adulta, o indivíduo estará se desenvolvendo, estará em busca de sua emancipação. Então, nós podemos entender o processo de educação do indivíduo como um processo de emancipação. E também nós podemos entender essa emancipação humana no sentido mais amplo possível, que é o de emancipação de toda a humanidade, né? Emancipação do gênero humano no seu todo. Tem um texto de Karl Marx intitulado A Questão Judaica, que é um texto no qual ele exatamente usa esse conceito de emancipação humana e afirma que a emancipação dos diversos grupos de seres humanos que sofram relações de opressão e de discriminação só ocorrerá a emancipação desses grupos, dessas relações de opressão e de dominação, só ocorrerá plenamente quando a humanidade, no seu todo, se emancipar de todas as formas de dominação do ser humano pelo ser humano, todas as formas de exploração do ser humano por outro ser humano, todas as formas, enfim, de opressão. Então, o que Marx coloca é que a emancipação de segmentos, de grupos, de classes sociais, ela exige a emancipação de toda a humanidade. Então, eu falei da educação como emancipação do indivíduo, e agora estou dizendo que nós podemos pensar a emancipação humana como emancipação de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, para pensarmos a emancipação de toda a humanidade e de cada pessoa, de cada indivíduo, nós precisamos superar isso a que fez referência a professora Júlia Malanchen, né, que é a sociedade de classes. A sociedade, quando a gente fala em sociedade de classes, nós estamos nos referindo ao fato de que a sociedade se divide em classes sociais e que existem duas classes sociais que são as classes fundamentais, que no caso da sociedade em que vivemos é, de um lado, a sociedade, a classe burguesa, a classe dominante, né? A classe capitalista, e do outro lado, a classe trabalhadora, a classe dominada, a classe que tem a sua atividade explorada pelo capital. Então, essas são as duas classes fundamentais. E essas duas classes fundamentais existem na nossa sociedade em luta permanente. Às vezes as pessoas pensam que a luta de classe só existe quando existe conflito nas ruas. Então, quando tem manifestações nas ruas, e aí existem conflitos, etc., aí falam, então, é a luta de classes. Mas a verdade é que a luta de classes, ela existe na nossa sociedade todos os dias. E ela existe antes de qualquer coisa, antes de tudo, pelo fato de que o trabalho, a classe trabalhadora é explorada todos os dias. E que a classe dominante não dá tréguas à classe trabalhadora.
ela está sempre, a classe dominante está sempre em busca de formas de explorar o trabalho e de colocar o trabalho a serviço da reprodução do capital. Então, colocar o trabalho não a serviço da emancipação da humanidade, não a serviço do desenvolvimento da humanidade no seu todo, mas a serviço do capital. Então, nós estamos falando de sociedade dividida em classes. E a emancipação humana, a emancipação de toda a humanidade, requer a superação dessa forma de organização da sociedade. A superação da sociedade de classes requer a construção de um outro tipo de sociedade. Um tipo de sociedade na qual a atividade de todas as pessoas esteja dirigida para a humanização. A atividade de todas as pessoas esteja dirigida para a dignidade da vida humana, para a construção da vida humana digna e com sentido, com uma vida plena de sentido para todas as pessoas, para que a vida de todas as pessoas seja uma vida de realização como ser humano. Então, estamos falando de uma sociedade na qual as pessoas se organizem, os seres humanos se organizem coletivamente para, por meio de formas democráticas, traçarem os rumos da atividade produtiva humana, desde a atividade de produção dos bens materiais indispensáveis à vida de todas as pessoas, até as atividades de produção dos bens simbólicos mais ricos, mais elevados que a humanidade tem produzido no campo das artes, no campo da filosofia, no campo das ciências. E quando falamos ciência, estamos falando ciências da natureza, ciências da sociedade. Então, a atividade de produção humana, desde da base material indispensável, né? Por exemplo, na questão da produção de alimentos, a produção de condições de vida, de moradia, de saúde, etc., até a produção simbólica humana nas suas formas mais elevadas e mais ricas. Que toda essa atividade, então, seja organizada de maneira coletiva e individual, com a finalidade de produzir humanização, de produzir enriquecimento do conteúdo da vida de todas as pessoas. Uma sociedade na qual cada indivíduo, na dignidade da sua vida, na plenitude do seu desenvolvimento como ser humano, cada indivíduo seja objeto de preocupação de toda a sociedade. Que a sociedade no seu todo esteja engajada com a promoção das condições necessárias a que a vida de cada pessoa seja uma vida plenamente digna, uma vida com sentido, uma vida cheia de conteúdo, uma vida de realização como ser humano. Repito, cada indivíduo seja objeto de preocupação de toda a sociedade. Então, haja um engajamento da sociedade com o crescimento humano de todas as pessoas. E é claro que, então, estamos falando, né, do engajamento da sociedade com esse crescimento humano desde a mais tenra infância. Uma sociedade humanizada, entre outras coisas, é uma sociedade que se preocupa com cada criança, com as condições de vida, de desenvolvimento e de educação de cada criança, de todas as crianças. E é claro que a vida humana, então, ela tem suas fases, tem seus momentos, e uma sociedade verdadeira humanizada, então, ela se preocupa com a vida humana em todas as suas fases, em todos os seus momentos, o que significa que, se nós estamos falando que a sociedade se preocupa com cada criança, ela também se preocupa com cada idoso. Ela se preocupa com cada pessoa que esteja já
né, na fase final, na última fase da vida humana, e fase essa que deve ser também vivida com dignidade, né, com plenitude de sentido, com a realização, né, de toda uma trajetória de vida que a pessoa tenha percorrido. Então, nós estamos falando realmente de organizar a sociedade sobre outras bases, sobre outras relações, né? Nós estamos falando de uma visão de futuro, que esperamos que não seja um futuro muito distante. Esperamos que seja um futuro que não demore muito para se concretizar, que nós realmente consigamos concretizar isso num futuro que não esteja distante. Mas isso não pode ser um mero sonho, uma fantasia, né? A construção de uma sociedade futura mais humanizada não pode resultar de fantasias utópicas, né? De meros sonhos. É preciso que nós analisemos na realidade atual, na sociedade que nós vivemos, nas condições concretas em que vivemos, quais possibilidades existem em termos de movimento dessa realidade. Porque a realidade ela está sempre em movimento, seja a natureza, seja a sociedade, sejam as relações entre natureza e sociedade, seja a realidade do ser de cada pessoa como indivíduo. Em todas essas dimensões, a realidade está sempre em movimento. A realidade é movimento. Né? A realidade nunca é algo estático. Por mais que a gente possa não perceber o movimento, né, de maneira imediata, né, a gente possa, por exemplo, não perceber o movimento com os nossos órgãos dos sentidos, né, a visão, tato, audição, paladar, etc. Então, por mais que a gente, o olfato, por mais que a gente possa, com os nossos sentidos, não se dar conta do movimento da realidade, então parece que a realidade estaria parada, na verdade a realidade está se transformando. A realidade está sempre em movimento. E o movimento da realidade, ele é gerado por contradições que estão na essência da realidade. Entender essas contradições, entender esse movimento, entender os processos essenciais de movimento da realidade é necessário para que nós nos posicionemos em relação às possibilidades. Porque vamos pensar, vou dar exemplo tanto em termos do indivíduo como em termos da sociedade no sentido mais amplo, né? Em termos do indivíduo, quando a gente fala, por exemplo, de uma criança, né? E nós pensamos então que nós adultos, sejamos professores, sejamos pais, simplesmente adultos de um modo geral, estamos preocupados então com o desenvolvimento daquela criança, né? Com o crescimento daquela criança no sentido de crescimento como ser humano, desenvolvimento como ser humano, formação como ser humano. Então, sabemos que essa criança está se modificando a cada dia. Quando eu falo movimento da realidade, é isso, né? A criança, como uma pessoa, como um ser humano, está se modificando, está se desenvolvendo a cada dia. E nesse movimento, nessa modificação, nessa transformação da criança como um indivíduo que ocorre a cada dia, nós, adultos, identificamos tendências, identificamos possibilidades. E, como educadores, nós nos posicionamos em relação, ou pelo menos deveríamos nos posicionar em relação a essas tendências. Em termos filosóficos, né?
nós identificamos nesse ser, que é a criança, o vir a ser, ou seja, o processo de transformação. E nesse vir a ser, nós identificamos as possibilidades. E ao compreendermos, analisarmos, identificarmos as possibilidades, as tendências, as alternativas, nós nos posicionamos em relação a algumas dessas possibilidades que caracterizamos então como positivas e que nós queremos que se desenvolvam, que se efetivem, que se concretizem, e outras tendências que nós identificamos como negativas nesse vir a ser da criança, nesse vir a ser do indivíduo. E nós queremos que essas tendências que nós avaliamos como negativas, veja que eu estou falando então do ato de valoração, né? Porque valores, algumas nós avaliamos como positivas e outras como negativas. Nós então agiremos para que as tendências negativas não se desenvolvam e agiremos para que as tendências positivas se desenvolvam. Devo esclarecer aqui, né, para não gerar mal-entendido, que quando estou falando aí de tendências, né, do desenvolvimento da criança, do vir a ser dessa criança, isso não estou defendendo nenhuma visão inatista, como se essas tendências brotassem de dentro da criança, né? Vygotsky nos ensinou que a individualidade é uma síntese das relações sociais das quais o indivíduo faz parte. Vygotsky nos ensinou que as funções psíquicas superiores e a personalidade do indivíduo são constituídas como sínteses dessas relações sociais das quais o indivíduo faz parte. Então, quando eu falo de tendências no desenvolvimento da individualidade, eu estou pensando que essas tendências se formam nessas relações sociais, né? Não são tendências que brotam no indivíduo, né, endogenamente. Como eu costumo dizer para os meus alunos do primeiro ano de pedagogia, nas aulas de psicologia e educação, função psíquica não é como cabelo, como unha, né? Que você vai dormir, então o cabelo está crescendo, as unhas estão crescendo. Função psíquica é algo que se desenvolve a partir das relações sociais, a partir da inserção do indivíduo na cultura, nas atividades mediadas pela cultura. Bom, então, conhecimento da realidade e posicionamento em termos do vir a ser do indivíduo. Mas a mesma coisa nós podemos afirmar em termos da sociedade. Conhecimento da realidade e posicionamento em relação à sociedade, ao vir a ser da sociedade, né? Vamos pensar, por exemplo, na questão ambiental hoje em dia, né? A maneira como a produção material da sociedade capitalista contemporânea está organizada, a maneira como funciona a produção material na nossa sociedade, que, como todos sabem, é produção de mercadorias, né? É produção para o mercado, é produção para gerar lucro, né? Então, a maneira como está organizada essa produção está levando à destruição de condições naturais necessárias à vida no nosso planeta, a começar da vida humana, mas não só a vida humana, a vida de outras espécies também. Então, uma tendência possível que existe na sociedade contemporânea, nas relações com a natureza, é, vamos dizer, avançarmos nesse processo de destruição da natureza até atingirmos um ponto de irreversibilidade. Os cientistas têm alertado para isso, né? Que podemos atingir um ponto de reversibilidade, em que a destruição da natureza não seja mais reversível, que as condições de vida neste planeta, da vida humana e de outras formas de vida, se não todas, mas de muitas formas de vida, esteja irreversivelmente, irrecuperavelmente comprometida. Então, nós precisamos tomar atitudes seríssimas em relação a esse processo, e não estou falando só de atitudes individuais, estou falando de atitudes coletivas, né? Atitudes em termos
do processo, né, de organização da produção material. Bom, então, como eu estava dizendo, né, quando a gente fala de um futuro mais humano, de uma sociedade mais humana, de uma sociedade em que a atividade esteja humanizada, nós precisamos analisar as possibilidades que existem hoje. Então, essa relação entre o futuro, né, e o hoje, ela é mediada pela atividade humana, pela prática social. Mas essa prática social, ela, por sua vez, requer o conhecimento da realidade presente. E o conhecimento da realidade presente requer que a gente busque conhecer a realidade para além das aparências, para além do pragmatismo cotidiano. E aí vamos passar para a questão da educação para o mercado. Por quê? Porque a educação para o mercado, que é, né, vamos dizer, a visão de educação que predomina nos dias de hoje, não é uma visão de educação que pense a escola, pense o sistema educacional, e outras formas também não escolares de educação, como processos voltados à aquisição de conhecimentos que permitam às pessoas compreenderem a realidade nisso que eu chamei desse seu movimento do vir a ser. O que querem, na verdade, é uma educação que forme os indivíduos para se adaptarem ao mercado, para se adaptarem a uma prática social que é comandada pelo mercado. Os indivíduos, então, nessa visão de educação, não precisam de conhecimentos que permitam ir além do pragmatismo e do imediatismo do cotidiano. Os indivíduos não precisam de conhecimentos que permitam ir além da superfície e das aparências da realidade. Basta que os indivíduos formem competências e adquiram conhecimentos práticos que permitam resolver problemas do cotidiano, que permitam às pessoas a adaptação às demandas do mercado. Quando a gente fala adaptação às demandas do mercado, nós estamos pensando na sociedade capitalista, na economia capitalista, que, então, a partir das últimas décadas do século passado, século XX, essa dinâmica do capitalismo adquiriu características específicas, né, um tanto diferenciadas em relação a certas características do capitalismo em momentos anteriores, sem deixar, porém, de ser capitalismo, né, continua sendo capitalismo, mas com algumas características específicas, que é, por exemplo, a assim chamada acumulação flexível, né? E o fato de que o capital tem uma mobilidade, né, eu diria, tem uma fluidez, né? O capital passou a ter uma fluidez que permite com que o capital se desloque, né, entre as regiões do planeta com grande rapidez, e que, portanto, possa desativar unidades produtivas com grande rapidez, investir, jogar os recursos em outros setores da economia, ou se não em outros setores, mas em outras regiões, e assim por diante, e tendo grande agilidade em termos de formas novas, constantemente criadas para exploração do trabalho. Então, o trabalho se vê submetido a uma instabilidade, a uma incerteza muito grande. E exige-se, o capital exige do trabalhador uma
elevada capacidade adaptativa, de tal maneira que o trabalhador deve se preparar para quaisquer que forem as circunstâncias. Então, mudar de atividade dentro de uma empresa, mudar de nível, quando muda de atividade, é claro, mudar de nível em termos de remuneração, em geral, descendo para níveis mais baixos de remuneração, mas trabalhando mais, quer dizer, trabalha mais e ganha menos, mudança em termos de regime de trabalho, de horas trabalhadas, de contrato de trabalho. Também o trabalhador esteja preparado para situações de interrupção do trabalho, né? Ou seja, desemprego, que pode ser desemprego por curtos períodos, desemprego por longos períodos, enfim. Chamam a tudo isso, então, de flexibilidade, flexibilidade na adaptação do sujeito às condições demandadas pela sociedade de mercado, pelo capitalismo, que vai, então, reinventando, vai adaptando formas de exploração do trabalhador e de manutenção dos altos níveis, né, de lucratividade. Bom, então, nessa visão, né, a educação, ela não se preocupa com os conhecimentos a serem ensinados às novas gerações. Ela se preocupa que as novas gerações, os indivíduos das novas gerações, aprendam a aprender. Ou seja, estejam preparados para aprender o que for necessário, de acordo com as circunstâncias do momento. Não é por acaso que, nesse contexto, né, desde das duas últimas décadas finais do século passado, então já há uns 40 anos, que nós temos visto a proliferação dessas pedagogias que eu venho chamando já há bastante tempo de pedagogias do aprender a aprender. Começou lá em meados dos anos 80 com o construtivismo, que era, por sua vez, já um herdeiro das ideias do movimento escolanovista, movimento esse lá do início do século XX. Então, o construtivismo, e aí o construtivismo, vamos dizer, abriu as portas, né, para então a difusão de outras pedagogias sócias do construtivismo, né, companheiras do construtivismo, como pedagogia das competências, pedagogia dos projetos, pedagogia do conhecimento tácito, que é a forma como eu venho chamando atualmente aquilo que muitos chamam de professor reflexivo ou epistemologia da prática, né? Eu venho chamando de pedagogia do conhecimento tácito, enfim, uma série de pedagogias que se apresentaram como inovadoras, hoje em dia falam em metodologias ativas, né? Como se isso, então, também, a tal da aprendizagem baseada em problemas, ou PBL, Problem Based Learning, né? Então, são várias pedagogias que se situam dentro disso que eu chamo de pedagogias do aprender a aprender. E essas pedagogias, isso eu já venho analisando há mais de 20 anos, são pedagogias que se voltam, o princípio fundamental delas é formar nos indivíduos uma elevada capacidade de adaptação. Então, não importa, na verdade, qual é a concepção de mundo do indivíduo, não importa o quanto ele compreenda o mundo. Para essas pedagogias, o que importa é que o indivíduo aprenda a se adaptar, aprenda a aprender, aprenda fazendo. E dessa maneira, então, né, a escola, com seus currículos, com seus conteúdos, com suas formas de ensinar, ela cada vez mais vem se descaracterizando como uma instituição cuja função deveria ser, como nos ensinou o professor Demerval Saviani lá no início da década de 1980,
que a função da escola deveria ser a de socialização do saber sistematizado, socialização do saber objetivo, isto é, levar a todos indistintamente o conhecimento nas suas formas mais ricas, o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Mas a escola, ao invés de fazer isso, ao invés de socializar conhecimentos que permitam o desenvolvimento, a ampliação, a transformação da concepção de mundo dos indivíduos, ou seja, como os indivíduos enxergam o mundo, compreendem o mundo, interpretam o mundo, como eles se posicionam em relação ao mundo e como agem guiados por a sua concepção de mundo. Então, ao invés da escola ser uma instituição que leva a todos conhecimentos que permitam às pessoas desenvolverem e transformarem sua visão de mundo, a escola ela tem se apresentado nas propostas pedagógicas oficiais, no senso comum pedagógico, nas ideias pedagógicas difundidas por organismos internacionais, né? Exemplo, né, mais atual disso é a Base Nacional Comum Curricular. A professora Júlia Malanche, com a professora Neide, com o professor Paulino, organizaram aí uma coletânea sobre a Base Nacional Comum Curricular, né, e participo dessa coletânea com um capítulo. Então, vários autores, autoras analisando criticamente a questão da Base Nacional Comum Curricular e contrapondo a isso a visão, outra visão pedagógica, que é a visão da pedagogia histórico-crítica. Então, as pedagogias, né, que fazem da escola, fazem com que as pessoas acreditem que uma escola do século XXI seja uma escola que apenas prepare os indivíduos para a vida cotidiana, para a sobrevivência nessa vida cotidiana, para a adaptação a essa cotidianidade, sem que, entretanto, os indivíduos possam exercer o direito que, no meu entender, deveria ser inalienável, que é o de acesso ao conhecimento que foi produzido e continua a ser produzido na história da humanidade, conhecimentos que permitam responder à pergunta: o que é a realidade? Ou seja, o que é a natureza, o que é a sociedade, o que é a vida humana, o que é a individualidade de cada pessoa, quais são as possibilidades que temos de construirmos uma sociedade onde a vida humana seja respeitada em sua dignidade e a vida humana seja mais plena de sentido. Estabelecemos relações com a natureza que sejam relações verdadeiramente sustentáveis com a natureza, né? Então, conhecimentos que permitam a nós assumirmos os rumos da sociedade, né? Do jeito que as coisas estão, não é isso que acontece. Não somos nós, coletivamente, que decidimos os rumos da sociedade. O que decide os rumos da sociedade, na atualidade, né, nesta sociedade que vivemos, que é o capitalismo, é a lógica econômica capitalista, ou seja, é o mercado. Nós somos reféns do mercado. E o fato de que nós somos reféns do mercado mostra-se de muitas maneiras. Uma das maneiras, como eu estava explicando até aqui, né, é adequar a educação, a própria concepção de formação humana, a essa visão de que uma boa educação é aquela que desenvolva a capacidade adaptativa dos indivíduos. Mas uma outra forma pela qual a gente se torna refém do mercado é o que acontece em muitos países do mundo hoje,
em que a economia ou a política econômica apresenta-se como autônoma em relação à política, às decisões políticas no sentido mais amplo. Eu quero dizer, traduzindo isso, né? Então, a política econômica permanece uma política neoliberal, ou seja, uma política que submete toda a dinâmica social aos interesses do capital, e sejam governos de direita ou sejam governos de esquerda, eles acabam adotando políticas econômicas neoliberais. Quando isso acontece, ou seja, quando a política econômica se autonomiza em relação às decisões políticas de ordem mais ampla, né, nós temos, então, o mercado comandando a sociedade, o mercado decidindo os rumos da sociedade, né? E toda vez que decisões do plano das instituições da chamada democracia forem decisões que ameaçam os interesses do mercado, então medidas são tomadas no sentido de reordenamento da correlação entre as forças políticas, como nós vimos acontecer aqui no Brasil em 2016. Então, nós precisamos realmente, como humanidade, assumir o rumo, o controle da sociedade. Não pode ser o mercado a conduzir a sociedade. Não pode ser a lógica econômica capitalista a conduzir os rumos da sociedade. Os rumos da sociedade têm que ser conduzidos por decisões democraticamente tomadas a partir da organização coletiva das pessoas, no sentido de estabelecermos objetivos para a sociedade que estejam relacionados aos nossos posicionamentos em relação ao que consideramos como humano, como humanizador, e como desumano, como desumanizador. Por isso que, sim, a temática que foi colocada para essa abertura é uma temática realmente muito adequada, né? Que é educar para a emancipação humana ou educar para o mercado. Essa contraposição realmente é real, ela existe, porque educar para o mercado é uma visão completamente oposta à visão de educar para a emancipação humana. E aí, é claro, né, cabe às pessoas decidirem, cabe às pessoas se posicionarem. Elas são favoráveis a uma educação para a emancipação humana ou são favoráveis a uma educação para o mercado? Mas as pessoas têm que saber que quando fazem a escolha, por exemplo, se fizerem a escolha de uma educação para o mercado, né, isso tem consequências. Isso tem consequências em termos da vida de cada indivíduo, e isso tem consequências em termos do que está acontecendo no nosso país na atualidade e o que está acontecendo com o mundo e o que nós esperamos que venha a se tornar o nosso país e o mundo num futuro próximo e num futuro não tão próximo. Então, as decisões que tomamos em relação ao presente não podem desconsiderar as análises, o conhecimento que tenhamos em relação ao passado, as experiências que o passado nos ensina, e não pode desconsiderar uma avaliação do que pode vir a acontecer no futuro, das possibilidades de futuro e das nossas escolhas e dos nossos posicionamentos em relação a isso. Então, eu acho que sim, as pessoas devem ser livres para escolherem, né, uma educação para a emancipação humana, uma educação para o mercado.
mas tem que saber que essa escolha tem consequências e que essas consequências podem ser realmente extremamente danosas, seja para a vida de cada criança, de cada indivíduo que estejamos educando, seja para o futuro próximo do nosso país e do mundo. Bom, acho que podíamos passar para as questões, então. Esperando que tenhamos questões, né? Temos sim. Eu vi aqui no chat, Guerson Santos gostaria que o professor falasse um pouco das pedagogias comprometidas com o capital. Newton. Sim, pois tá não, me ouvindo? Júlia? Sim. Eu queria dar um tempo para você tomar uma água. Enquanto isso, eu ia fazer uns comentários antes de começar as questões, pode ser? Sim, claro, então, tá. Pode sim. Tá, joia. Então, eu só queria novamente agradecer os cursistas que estão aqui nos assistindo, tá? Nós temos gente do Brasil todo, você pode acompanhar ali pelo chat, tem pessoas, né, do Pará, do Maranhão, da Bahia, de São Paulo, enfim. Você vai acompanhando ali pelo chat, as pessoas vão colocando de onde elas são. Não, eu não vejo não, Júlia. Eu, como estou preso aqui na sala... Você vai aqui nos comentários do lado do chat privado que aparece alguma coisa. Olha ali não no stream. Né, não aparece quase nada aqui onde eu estou, Júlia. Nos comentários? Não, é que para mim Não. aparece. Eu estou aqui na sala com você. Mas depois a gente vai colocando algumas coisas aqui na tela para você ver. Antes, então, deixando você descansar um pouquinho, eu só quero mostrar os seus livros. Você comentou sobre eles, você falou, eu também li no seu currículo, mas eu quero mostrar, né, os livros para quem ainda não conhece ou para quem ainda não adquiriu. O último livro que o professor Newton lançou, em coautoria com o professor Dermeval Saviani, é esse, Conhecimento Escolar e Luta de Classes, a Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie. Então, é um livro com vários capítulos e, no momento propício, foi lançado para nos fundamentar aí em relação a essa luta contra a barbárie mesmo, que está cada vez mais acirrada, né? Antes desse livro, foi lançada essa coletânea que o professor Newton acabou falando, né, organizado por mim, pela professora Neide e pelo professor Paulino, que tem um artigo do professor Newton falando sobre questões que envolvem aí as políticas nacionais, né? E o título do capítulo é um montão de amontoado de muita coisa escrita sobre o alvo oculto dos ataques obscurantistas ao currículo escolar. Recomendo a leitura, não só do capítulo do professor, o livro todo, mas só para, então, sintonizar o pessoal aí. Nós temos esse livro que o professor Newton lançou, acho que em 2016, se me falha a memória, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, Contribuição à Teoria Histórico-Crítica do Currículo, fundamental para quem estuda currículo escolar, conhecimento. Esse livro do professor, que eu acho, uns que eu mais usei, na verdade, né? Mas acho que não sei se seria o mais importante, porque todos são importantes, mas é resultado da sua tese, né, Newton? Então, acho que tem muito ali do pontapé inicial que você deu em muitas questões importantes para a gente que estuda também o currículo, a formação humana e tudo mais. Então, a Individualidade para Si, que tem uma edição comemorativa, né? Com essa capa diferente, porque tem algumas pessoas que podem ter o outro, que é uma outra capa. Aí temos esse livro, que também é fundamental, né, para quem quer entender um pouquinho mais as pedagogias do Aprender a Aprender, que é Vygotsky, o Aprender a Aprender, Críticas às Apropriações Neoliberais e Pós-Modernas da Teoria Vygotskiana, muito bom. Temos esse que você fez também com a autoria daí com a professora Sandra Soares Della Fonte, Arte, Conhecimento e Paixão na Formação Humana, 7 ensaios da Pedagogia Histórico-Crítica.
Esse também é um livro que a gente usa bastante, dá para ver pelas marcas aqui, né? Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classes na Educação Escolar. Sociedade, esse aqui, eu acho que eu acabei dando uma retomada em algumas coisas dele, com a questão do ensino remoto, com a questão da educação à distância. É importante a leitura desse livro, Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões. Desconsidere um adesivinho, que é do tempo da adolescência. Sobre o construtivismo, também um livro importante, que já começa a nos apontar os fundamentos aí das pedagogias do aprender a aprender, né? E as metodologias ativas, educação escolar, teoria do cotidiano e a escola de Vygotsky. E esse primeiro aqui, eu acho que a maioria, não sei se todo mundo conhece. Eu acho que foi o seu primeiro livro, né, Newton? O ensino de matemática na educação de adultos. Esse livro aqui, eu acho que as pessoas não conhecem, por isso que eu fiz questão de divulgar, que é interessante, né? Tem alguns elementos importantes aqui para trabalhar a questão da matemática, pelo menos para a gente pegar um pontapé inicial para desenrolar algumas coisas para pensar o ensino da matemática. Muito bem. Fora, acho que são esses o que eu tenho. Fora esses livros, o professor Nilton tem vários capítulos em outras obras e artigos, né? Artigos em português, artigos em inglês. Então, e muitos disponíveis, inclusive online, né? Que a gente pode acessar, ler, enfim, fazer uso desse material. Ô, Júlia, já que você está divulgando, então, divulgar que isso que você falou, né? Que boa parte dos meus artigos e também capítulos podem ser acessados gratuitamente numa página que eu tenho naquele portal Academia. Então, se vocês digitarem em qualquer programa de busca aí, Newton Duarte Academia, vocês vão localizar aquela página e lá tem textos meus, textos em inglês, textos, claro, a maioria em português, né? Então, a maioria dos meus artigos e também capítulos de livro vocês encontram gratuitamente naquela página. Muito bem, Nilton. Então, acho que agora a gente já deu um fôlego aí, né? Já divulgamos e também já deixamos você descansar um pouquinho. Nós temos inicialmente duas questões, nós teremos 3 questões para serem respondidas nesse bloco 1 e 3 questões para serem respondidas no bloco 2. Então, inicialmente, a gente já colocou 2 aqui para você iniciando e a gente vai colocar a terceira na sequência, para encerrar o bloco 1. Ok, então vamos à primeira questão, né, do Guerson Santos. Gostaria que o professor falasse um pouco das pedagogias comprometidas com o capital. Bem, esse comprometimento das pedagogias com o capital, ele pode ser explícito, né, e ele pode ser um comprometimento mais implícito, né, menos direto. No caso do comprometimento explícito, né, com o capital, nós temos, por exemplo, não sei se eu chamaria isso de pedagogia, mas eu diria que são discursos que são muito presentes na educação. Por exemplo, o discurso em favor do empreendedorismo, né? Ou o discurso em favor do que eles chamam das competências socioemocionais, o discurso por desenvolver no indivíduo a empregabilidade. Então, são discursos que estão presentes na educação e que claramente estão em sintonia, né, com uma visão pró-capitalista, claramente estão em sintonia com uma visão de que a sociedade de mercado é a melhor sociedade que possa existir, né? Isso que eu tenho chamado de
doutrinação neoliberal, né? Tem uma coletânea sobre adoecimento de professores, que foi organizada pelas professoras Marilda Fassi e Sônia Urti, e elas me convidaram para escrever um artigo para essa coletânea, e eu então escrevi, e aí nesse artigo eu analiso a resistência ativa à doutrinação neoliberal como uma das formas de se lutar contra o adoecimento dos professores. O adoecimento dos professores tem múltiplas causas, né? E então é preciso analisar os vários fatores que estejam envolvidos no adoecimento dos professores, mas no caso do meu texto, a contribuição que eu procurei dar foi analisar o quanto a ideologia neoliberal, a internalização do senso comum neoliberal, da doutrinação neoliberal, acaba causando adoecimento, acaba sendo um dos fatores de adoecimento dos professores. E como resistir ativamente à ideologia neoliberal é uma das formas de lutar contra o adoecimento dos professores. Então, a ideologia neoliberal, essa doutrinação neoliberal, né, tenta convencer as pessoas de todas as maneiras possíveis e imagináveis de que a sociedade capitalista é a melhor forma de sociedade que o ser humano já criou e é a única forma de sociedade que pode assegurar a liberdade dos indivíduos e que é a única forma de sociedade realmente viável. Então, em outras palavras, tenta nos convencer de que não existe outra forma de sociedade, que não existe outro caminho possível para a humanidade. Então, nós temos sim discursos na educação que são explicitamente sintonizados, né, com esse tipo de visão. E temos discursos que nem sempre estão assim tão explicitamente sintonizados, mas, no meu entender, são claramente pedagogias pró-capitalistas, como é o caso da pedagogia das competências, né? A maior, no meu entender, a maior especialista em pedagogia das competências na atualidade no Brasil é a professora Marise Nogueira Ramos, e os estudos da professora Marise Nogueira Ramos sobre a pedagogia das competências não deixam dúvidas, né, no meu entender, sobre o quanto essa pedagogia é sintonizada com o capitalismo, com a lógica da sociedade capitalista. Mas não são só essas pedagogias que são as pedagogias afinadas com o capital. Eu diria que as pedagogias do aprender a aprender, de um modo geral, são pedagogias que se situam dentro disso que eu chamei, desde lá desse meu livro que a professora Júlia Malanchen mostrou, né, queria agradecer para a professora Júlia por divulgar os meus livros, mostrar os meus livros aí para vocês, né? Um desses livros, intitulado Vygotsky e o Aprender a Aprender, naquele livro eu afirmei que essas pedagogias que têm o lema Aprender a Aprender no seu centro, né, são pedagogias integrantes do que eu chamei universo ideológico neoliberal e pós-moderno. Então, esse ambiente ideológico que é constituído por uma mistura do pragmatismo neoliberal, né, e dessa entrega neoliberal ao mercado como o Deus absoluto e a forma definitiva de vida humana e de existência social, e também o pós-modernismo
com toda a sua carga de relativismo cultural epistemológico, de ceticismo em relação à capacidade humana de conhecimento da realidade e assim por diante. Então, as pedagogias do aprender a aprender, de um modo geral, no meu entender, são pedagogias que estão em sintonia com esse universo ideológico neoliberal e pós-moderno, embora isso não queira dizer, de forma alguma, que os educadores que defendem essas pedagogias sejam defensores do neoliberalismo. Não, muitas vezes são educadores que querem se posicionar, sim, criticamente em relação ao neoliberalismo, combatem a privatização da educação, são defensores da educação pública. Então, de maneira alguma, estou dizendo que quem defenda uma das pedagogias, qualquer uma das pedagogias aí do aprender a aprender, necessariamente será um defensor da ideologia neoliberal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as consequências dessas pedagogias em termos de visão de educação, de conhecimento, de formação humana, de trabalho do professor, são consequências que sintonizam a educação com esse universo ideológico neoliberal e pós-moderno e, portanto, acaba contribuindo, mesmo que essa não seja a intenção dos educadores, né, para a reprodução ideológica do capitalismo contemporâneo. Cito como um exemplo um texto meu que foi publicado em 2003, intitulado Conhecimento Tácito e Conhecimento Escolar na Formação de Professores, com o subtítulo Por que Donald Schoen não entendeu Luria? Esse texto, que foi publicado em 2003 na revista Educação e Sociedade, é um texto no qual eu analiso isso que eu estou chamando de pedagogia do conhecimento tácito, ou a teoria do professor reflexivo, ou a epistemologia da prática profissional. Eu analiso essa concepção de educação e mostro o que, de fato, ela significa em termos da visão de conhecimento, educação, formação de professores. E aí mostro que é uma pedagogia sintonizada com esse universo ideológico neoliberal e pós-moderno. Bom, vamos passar para a segunda questão. Você pode projetar da Débora. Cristine, poderia explicar melhor por que a pedagogia histórico-crítica não coaduna com as metodologias ativas? Sim, vai nessa linha do que eu estava respondendo aqui na primeira pergunta, né? Essas chamadas metodologias ativas, elas precisam ser entendidas como integrantes desse grande grupo de pedagogias que eu chamo de pedagogias do aprender a aprender. Então, a gente precisa entender que essas tais metodologias ativas, que muitos agora apresentam como sendo inovações que apareceram aí nos últimos anos, né, elas, na verdade, elas estão conectadas a ideias que existem em educação desde o final do século XIX, ali começo do século XX, atravessaram todo o século XX, vieram, já estão neste século XXI, então são ideias que existem há bem mais de um século, né, que se vinculam lá àquilo que foi, então, no início do século XX, o chamado movimento da escola nova, ou da escola ativa. Então, as pedagogias, essas metodologias ativas estão ligadas a isso, estão ligadas ao construtivismo, à pedagogia das competências, estão ligadas ao tecnicismo, tudo isso. E a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia que, em primeiro lugar, tem uma outra visão de sociedade, né, que, como nós falamos aqui bem brevemente, né, trata-se de uma visão de necessidade de busca de superação da sociedade capitalista, ao passo que as pedagogias do aprender a aprender não preconizam a superação da sociedade capitalista, então a visão delas é adaptativa a essa sociedade. E, do ponto de vista propriamente pedagógico, a pedagogia histórico-crítica defende que o nosso papel como professores, que o papel da instituição escolar é assegurar
que os alunos aprendam, se apropriem do conhecimento, do saber sistematizado, do conhecimento nas suas formas mais ricas, do conhecimento científico, artístico, filosófico, do conhecimento abstrato, teórico, sem o qual não é possível compreender a realidade para além das aparências. E esse conhecimento não é adquirido espontaneamente, ele é adquirido por meio de atividade intencional de ensino. Nós, professores, devemos ensinar, devemos assegurar que os nossos alunos adquiram o domínio desse conhecimento. Então, as nossas premissas políticas, filosóficas, psicológicas, didático-metodológicas são distintas às premissas das chamadas metodologias ativas. O que não quer dizer que a pedagogia, educadores que trabalham a pedagogia histórico-crítica não possam adotar em determinadas circunstâncias, em determinados contextos escolares, pedagógicos, determinadas técnicas ou estratégias de trabalho, né, pedagógico que foram adotadas por correntes pedagógicas aí na linha do aprender a aprender, mas que nós adotemos, né, numa perspectiva de uso limitado e controlado dentro de determinadas circunstâncias. É o caso dos projetos. Eu não estou dizendo, quando eu faço a crítica à pedagogia dos projetos, e eu faço a crítica à pedagogia dos projetos, entre outras coisas, pelo fato de que ela desestrutura o currículo, né? Mas tem outras críticas também à pedagogia dos projetos. Quando eu faço a crítica à pedagogia dos projetos, eu não estou dizendo que, então, quem trabalha com a pedagogia histórico-crítica não possa, em determinadas circunstâncias, desenvolver projetos com seus alunos. Só que desenvolver em determinadas circunstâncias projetos, né, envolve na lógica, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, uma clareza do porquê aquela estratégia pedagógica esteja sendo usada naquele momento específico para fazer com que os alunos adquiram o domínio em profundidade de um determinado conteúdo que faz parte de uma visão mais ampla do currículo escolar. Não se trata, portanto, da técnica pedagógica com valor em si mesmo, mas de se avaliar como qualquer técnica, se ela se mostra ou não adequada em determinadas circunstâncias para se trabalhar com determinado conteúdo que esteja sendo ensinado a determinados alunos. Como eu escrevi num dos meus textos, naquele livro que também a professora Júlia Malanchen mencionou, né, os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos. Então, a professora Júlia Malanchen falou da sua predileção pela individualidade para si. Não cabe a mim dizer qual livro eu prefiro, porque são todos de minha autoria, né? Mas nesse livro, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, eu faço algumas reflexões que acho que podem ser bem provocativas no ambiente educacional que nós estamos vivendo hoje, nas discussões sobre conhecimento, né? E uma das questões que eu menciono ali, né? Quando estou analisando, tem um capítulo lá que é os conteúdos escolares e a concepção de mundo, os conhecimentos escolares e a concepção de mundo. Eu digo que não existe a forma de se ensinar da pedagogia histórico-crítica. Às vezes perguntam, como que se ensina na linha da pedagogia histórico-crítica? Eu digo, não existe a forma de ensinar da pedagogia histórico-crítica, porque para se dizer qual forma adotarei, né, para ensinar, é preciso primeiro responder o que será ensinado, a quem será ensinado, em que circunstâncias será ensinado e quem está ensinando.
pelo menos essas 4 perguntas demandam resposta para que a gente, então, decida-se por qual forma de ensinar adotaremos num determinado momento. Eu falei demais para responder essa pergunta, vamos passar para a próxima. Como a reforma do ensino médio se apresenta como uma proposta de mercado? Bem, em primeiro lugar, a reforma do ensino médio está na lógica da pedagogia das competências, está nessa lógica aí da Base Nacional Comum Curricular, e tem uma falácia, ou seja, tem um argumento absolutamente falso e enganoso nessa reforma do ensino médio, que é o de que o aluno do ensino médio agora terá mais liberdade, porque ele poderá escolher qual percurso formativo ele fará, né? E aí, ao escolher por um percurso formativo, ele deixa de fazer outros percursos formativos. Na verdade, na prática, e o que isso, não é só na prática, o princípio mesmo, né? O que isso significa? Significa que, ao fazer o ensino médio, o aluno possa deixar de estudar determinados conteúdos, de estudar determinadas disciplinas do currículo escolar, né? Determinadas áreas do conhecimento ele deixa de estudar, porque ele escolheu livremente que aquilo não fará parte do seu percurso formativo. Ora, para que o indivíduo possa realmente escolher com liberdade em que campos do conhecimento, em que disciplinas, em que áreas ele gostaria de se aprofundar, primeiro ele precisa ter uma base sólida que lhe permita conhecer, né, aquilo que é fundamental, que é essencial nas disciplinas do conhecimento na sua forma clássica. Então, ele tem sim que estudar biologia, tem que estudar física, tem que estudar química, matemática, língua portuguesa, literatura, história, geografia, artes e assim por diante. Ele tem que estudar todos esses conteúdos, naquilo que eles têm de essencial, de fundamental, em termos de uma educação de nível médio, né? Na formação, portanto, dos adolescentes, para que a partir dessa base sólida, ele possa sim, aí sim, fazer suas escolhas. Caso contrário, o que está acontecendo, o que vai acontecer, né, o que significa essa reforma do ensino médio, é a velha reprodução da divisão social do trabalho, ou seja, para alguns, atividades manuais, práticas, competências práticas, para outros, uma minoria, as questões mais teóricas, os conhecimentos mais abstratos, mais difíceis e assim por diante. Então, essa reforma do ensino médio, ela não veio para melhorar, para aperfeiçoar a educação dos nossos adolescentes. Ela veio para causar uma queda, né, e um aligeiramento, um empobrecimento brutal na formação do ensino médio, e é preciso que os educadores brasileiros reajam contra essa reforma do ensino médio. Nós precisamos reverter essa reforma do ensino médio. Ela não é conquista de liberdade para os indivíduos. Outra questão. Acho que então o primeiro bloco já foi, né, Júlia? Bom, já tem a outra. Posso Sim, continuar Newton. respondendo? Posso Oi, continuar pode, respondendo, pode. então? Tá. Sim, Então, eu já coloquei as 3 questões para você aqui do bloco 2, e daí a gente encerra a noite, tá bom? então tem aqui a pergunta do Tony Neto. Professor, como romper essa injunção da dinâmica mercadológica, sendo que a escola está subordinada às avaliações padronizadas em larga escala? Sim, sem dúvida, a questão da avaliação padronizada em larga escala é um grave problema, né? E nós precisamos entender isso dentro dessa lógica que
envolve, né, o controle da educação, em termos, o controle das escolas, né, em termos da sua subordinação àquilo que organismos internacionais, que organismos de controle da educação querem fazer com que as escolas fiquem aprisionadas a uma visão, né, como a própria pergunta já formula, mercadológica, ou seja, é uma visão de sociedade, é uma visão de formação dos indivíduos, é uma visão do que seja o trabalho do professor, em termos de subordinação do trabalho do professor, né, a certos parâmetros, a certos padrões. Então, isso tudo vem dentro de um ambiente, vem dentro de uma visão, né, de subordinação da educação escolar, e é claro, especialmente da educação pública, mas não só da educação pública, né, mas especialmente da educação pública, subordinação a essa doutrinação pró-capitalista. Então, tudo isso faz parte desse processo, sim, de doutrinação capitalista que envolve controle, né, das escolas, dos sistemas escolares, por meio dessas avaliações. Então, e aí a pergunta é, como romper com isso, né? Eu não, primeiro que para romper com isso, né, é um processo coletivo, né? Então, a gente não rompe com isso apenas com atitudes individuais. As atitudes individuais são importantes, nunca neguei isso, né? O desenvolvimento do indivíduo é uma coisa fundamental. Tem o livro que a professora Malanchen aí mostrou, né, que é da minha tese de doutorado, A Individualidade para Si. Então, eu ali trabalho toda uma teoria sobre a formação do indivíduo, a formação da individualidade, e porque eu considero realmente uma questão da máxima importância, mas isso não quer dizer que eu considere que as atitudes individuais sejam suficientes para nós superarmos problemas que são de ordem social mais ampla. Então, nós precisamos de mobilização coletiva, né? Então, precisamos de mobilização coletiva no sentido de romper com esse aprisionamento da educação a essa lógica de avaliação. Mas para que haja essa mobilização coletiva, primeiramente nós precisamos, né, chegar, né, a um acordo, nós precisamos criar um mínimo de consenso em relação a que visão de educação nós estamos defendendo, né? Ou seja, é preciso que os educadores, né, se posicionem pela escola por uma educação centrada, né, na perspectiva de socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas. Porque se a gente não tiver um acordo em relação a isso, né, a nossa mobilização ela pode existir, mas ela fica com um rumo pouco claro. Nós não teremos clareza de onde nós queremos chegar e pelo que nós estamos lutando. Claro que a gente tem que lutar pela escola pública, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Entretanto, não basta dizer que nós lutamos pela escola pública. É preciso ter clareza o que nós defendemos que a escola pública faça. Porque se nós não concordarmos que a escola pública deve socializar o saber sistematizado, deve ensinar a todos os conhecimentos nas suas formas mais ricas, então a gente vai se mobilizar em defesa da escola pública, mas não tem clareza de qual seja o real papel da escola pública. E aí nossa mobilização se torna frágil, né? A nossa mobilização tem poucas chances de vitória. Então, o que eu posso responder a essa pergunta é: eu não sei quais estratégias de luta política nós adotaremos, até porque eu acho que essas estratégias têm que ser construídas coletivamente. Mas eu entendo que, para isso, nós precisamos ter clareza em relação ao que seja o papel da escola.
A outra pergunta do segundo bloco. Reginaldo Alves, diante do desastre ambiental e, ao mesmo tempo, o ataque feroz às comunidades indígenas e quilombolas, qual relação posso fazer com a pedagogia histórico-crítica? Bem, eu respondo na linha do que foi a minha fala até aqui, né? A pedagogia histórico-crítica defende que a escola socialize o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Entendemos, e eu volto a insistir, né, num dos capítulos desse meu livro, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, que é Conhecimentos Escolares e a Concepção de Mundo, nós entendemos que o conhecimento a ser ensinado pela escola, ele visa, né, desenvolver, transformar, ampliar a visão de mundo. Visa, portanto, que as pessoas possam conhecer mais profundamente o que está acontecendo no mundo, em termos da natureza, em termos das relações sociais, das relações entre as classes sociais, entre os grupos existentes na sociedade, entender as relações entre a sociedade e a natureza. O conhecimento é fundamental para a gente entender tudo isso. Caso contrário, né, a gente não tem condições de analisar criticamente o que está se passando na sociedade contemporânea. Então, quando a pedagogia histórico-crítica defende que a escola socialize o conhecimento, essa defesa não é do conhecimento como mera erudição, né? É do conhecimento como algo necessário a compreendermos o mundo, a sociedade, a natureza, a vida humana e nos posicionarmos em relação a isso. É por isso que nós somos enfaticamente defensores da socialização do conhecimento. E é por isso que naquele meu texto, que a professora Malanche mencionou, que está naquela coletânea que ela, a professora Neide e o professor Paulino organizaram, né, sobre a BNCC, aquele meu texto, ele tem o título, né, que é uma fala do atual presidente da República, né, deveria dizer, da pessoa que atualmente ocupa a presidência da República, né, o Jair Bolsonaro, que, numa certa ocasião, referindo-se aos livros didáticos no Brasil, disse que os livros didáticos no Brasil são um montão de amontoado de muita coisa escrita. Palavras dele, um montão de amontoado de muita coisa escrita. Então, que ele defendia que os livros didáticos fossem reformulados radicalmente para se tornarem mais simples, com coisas mais diretas para a vida das pessoas e assim por diante. Veja, o que ele está defendendo, né? Trata-se de um ataque ao conhecimento, que a escola trabalhe cada vez menos conhecimento. Por isso que o subtítulo do texto é sobre o alvo oculto dos ataques obscurantistas ao currículo. Qual é o alvo oculto? O alvo oculto é que, no fundo, o objetivo deles é fazer com que a escola não socialize o conhecimento, que a escola mantenha as pessoas no nível mais possível, né, no nível de distanciamento em relação a conhecimentos que permitam compreender o que está acontecendo no mundo. Por isso que eles são, é claro, obscurantistas, né? Porque querem manter as pessoas longe do conhecimento. E a última pergunta, então. Rafaela Cristina, professor Newton, poderia explicar de forma breve sobre a tese dos posicionamentos valorativos? Quais seriam os principais elementos a considerar para resistir a essas bases? Eu só agora fiquei em dúvida, né, da questão dos posicionamentos valorativos,
Porque eu fiz referência na minha fala que nós precisamos nos posicionarmos em relação à realidade, mas também tem lá no meu livro Vygotsky, o Aprender a Aprender, aquilo que eu chamei os 4 posicionamentos valorativos contidos na pedagogia, nas pedagogias do aprender a aprender. Mas como eu não mencionei isso na minha fala, então vou pressupor que a pergunta da Rafaela se refira ao fato de que eu afirmei que a gente conhece a realidade e que a gente assume posicionamentos em relação à realidade, né? Vou pressupor que seja por aí a pergunta. Tem gente que separa conhecer a realidade, então isso seria uma coisa neutra, como a ciência seria neutra, e se posicionar. Então, o posicionamento que seria um posicionamento ético, posicionamento político, e aí separa essas duas coisas. Então, o posicionamento ético e político não depende do conhecimento. É quase que uma questão de fé, né? É quase escolher que vou torcer para um determinado time de futebol. Então, não envolve conhecimento. É uma questão só do indivíduo dizer, eu escolho esse lado aqui. Aí o outro fala, não, eu escolhi esse outro. E aí cada um sectariamente defende uma posição ou outra, mas sem consistência, sem fundamentação, sem base na realidade. Então, é o posicionamento que é mera escolha arbitrária, de um lado, por um lado ou por outro. E, por outro lado, aqueles que acham que o conhecimento é neutro e, portanto, deve estar o mais possível isento de posicionamentos políticos e éticos. Pois eu digo que as duas coisas têm que caminhar juntas. Que a gente precisa conhecer a realidade para compreender a realidade no seu movimento. Movimento esse que exige que a gente vá à essência, né, daquilo que move a realidade, então que a gente supere as aparências, a superfície. E aí, conhecendo essa essência, conhecendo esse movimento, a gente identifique as tendências possíveis, as possibilidades, as alternativas. E aí a gente se posiciona. Aí é posicionamento valorativo, porque a gente se posiciona a favor de algumas possibilidades de vir a ser, a favor de alguns desdobramentos, de algumas tendências, de algumas alternativas desse movimento do rei, e a gente age, então, que esse posicionamento não é só uma coisa da cabeça, né? Tomara que isso aconteça. Não, é a gente se engajar, se mobilizar para fazer com que as coisas se transformem em realidade efetiva, né? E é claro que aí, então, isso exige uma avaliação o mais objetiva possível da realidade para traçarmos as estratégias e empregarmos os meios que permitam que concretizemos, que efetivemos, né, essas possibilidades. Por outro lado, também nos mobilizaremos ativamente, de maneira engajada, contra outras possibilidades. Por exemplo, contra a destruição da natureza, né, contra o genocídio de grupos de seres humanos, enfim, nós nos mobilizaremos, nos engajaremos para que outras possibilidades que existem na realidade não se concretizem. Isso é o posicionamento ético valorativo que está embasado no conhecimento. E, por sua vez, é o conhecimento que é impulsionado em sua constante busca pela verdade. Esse conhecimento é impulsionado pelo posicionamento ético valorativo. Muito bem, Newton. Acredito que a Rafaela colocou nesse sentido mesmo as questões.
que ela, inclusive, usou parte também do seu material na dissertação dela de mestrado, para falar sobre a questão da pedagogia das competências e analisar algumas questões postas na BNCC. Penso que está contemplada, sim. Newton, nós temos a programação de estar encerrando a partir das 21h30. A gente quer, mais uma vez, agradecer o seu aceite para estar aqui com a gente, fazendo essa conferência de abertura. Como você pode observar nos comentários abaixo da tela, nós temos pessoas do Brasil todo nos assistindo, fazendo questões, fazendo comentários. Só queria colocar, tiveram algumas pessoas que perguntaram onde que compra os livros. Que eu saiba, pelo que eu lembro, todos os livros são da editora Autores Associados, as pessoas podem entrar no site da editora, tá? E fazer cadastro e fazer pedido por lá, tá? Vocês encontram em livrarias também. Só aquele primeiro, né? O ensino de matemática, né? Cortez, né? O ensino de matemática na educação de adultos é da editora Cortez. Os outros são pela Autores Associados. Isso. Então, quem tiver interesse, entra no site da editora e dá uma olhada, tem outros livros que tem lá, né, do professor Newton e da Pedagogia Histórico-Crítica, né, também do professor Dermerval Saviani e assim por diante. Eu penso que a gente atingiu o objetivo da noite de hoje, né, abrimos com chave de ouro, com a sua fala, com a temática da semana, né, de pedagogia, que é a questão da emancipação humana, ou para o mercado, e tendo em vista que nós estamos aí no meio de um aprofundamento, né, de políticas que estão com o objetivo que sempre existiu, né, da classe dominante, da burguesia, de desmontar a educação, né, dos filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, pensar qual conhecimento, qual currículo que deve fazer parte da escola pública é fundamental para que a gente possa, né, pensar na formação das novas gerações e também na formação dos futuros professores, que também está sendo atacada, né, dentro do que eu sempre falo, a gente está dentro de existe um projeto da burguesia, que é um projeto de controle, né, de reprodução das condições existentes e, consequentemente, de esvaziamento, né, da formação através do desmonte do currículo, como é o caso da BNCC. Então, a sua fala foi muito importante nesse sentido, com os fundamentos, com, né, as reflexões que você fez, que a partir da pedagogia histórico-crítica, que é fundamentada no método materialista histórico-dialético, a gente tem que fazer essas articulações, né, na nossa forma de entender e de pensar o que está acontecendo na nossa sociedade. E pensar que a gente precisa de uma luta coletiva, né, para combater isso. E que nesse ano, né, de eleições, eu acho que o primeiro passo é a gente mudar o governo que está aí, né? Acho que esse é um primeiro grande passo, porque se a gente não conseguir fazer a mudança de governo, a gente dificilmente consegue fazer a revogação da reforma do ensino médio, revogação dessa BNCC tecnicista, e de tantas outras questões que estão postas aí no nosso país, na parte da própria, né, questão da defesa do meio ambiente, dos indígenas, dos quilombolas, da natureza como um todo. Newton, para fechar a sua participação aqui, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e fizesse a sua despedida, porque depois eu vou continuar com recados para os inscritos, então aí você se despede e já fica livre aí para suas atividades, tá bom? Então, a gente agradece em nome do Colegiado de Pedagogia, em nome do terceiro ano de pedagogia, os alunos do terceiro ano que estão aí bravamente organizando tudo, contribuindo com tudo, inclusive fazendo a transmissão aqui através do StreamYard, aqui via o YouTube, né? Então, uma turma bastante aguerrida, bastante organizada, bastante comprometida, e isso só nos mostra que estamos no caminho certo, né? Formando novos sujeitos com comprometimento, com organização e com pensamento crítico. Então, em nome do Colegiado de Pedagogia e dos alunos do terceiro ano,
A gente agradece mais uma vez a sua participação e esperamos, em breve, nos vermos pessoalmente aqui, talvez no Oeste de Foz, tá bom? Eu, então, que agradeço mais uma vez, Júlia, pelo convite, pela oportunidade, e me despeço deixando meu afetuoso, meu caloroso abraço a docentes e discentes do curso de Pedagogia aí da UniOeste, de Foz do Iguaçu, né? E cumprimentá-los pela realização desse evento e esperar que em outros momentos, em outras edições do evento, eu possa colaborar novamente. Muito obrigada, Nilton. Agora, a deixar que eu sigo por aqui, tá bom? Okay. Grande abraço, fique bem. Pessoal, também agora os recados que serão repassados pela comissão organizadora do evento é somente para os inscritos, tá? Então, eu agradeço a participação de todos que estão assistindo aí nacionalmente, mesmo não estando inscrito no evento, que bom. Só lembrando que essa fala do professor Nilton ficará gravada no YouTube, então quem quiser acessar depois para olhar novamente, para ouvir, né, para repassar algumas questões, vai estar disponível daqui a pouco, né, gravada aí no YouTube, tá bom? Então, o primeiro recado que eu quero passar para os inscritos no evento é de que a gente optou em enviar no e-mail de vocês a lista de frequência, né, para não fazer confusão, porque como a palestra é aberta, às vezes algumas pessoas que não estão inscritas assinam e acaba gerando uma certa confusão na hora de lançar a frequência no sistema, tá? Muitas pessoas, às vezes, não recebem assim no início do e-mail, porque como é um e-mail que vai para os 356 inscritos, muitas vezes o e-mail de vocês liga lá a defesa, né, que é o anti-spam ou o lixo eletrônico, tá? Em outros cursos que a gente fez online, as pessoas só localizavam no anti-spam e no lixo eletrônico. Então, por acaso, se alguém não recebeu, né, alguém que está inscrito no evento, vai no e-mail que usou para fazer a inscrição no evento e lá vocês vão ter, então, a lista de frequência que ficará aberta até as 23 horas. Se não assinar hoje, não tem o que fazer depois, tá bom? O segundo recado que eu quero passar é que a nossa programação, né, como quem fez a inscrição deve ter olhado lá a programação no site, era hoje, né, a homenagem à professora Janaína e, na sequência, a conferência de abertura. Amanhã está restrito a quem está inscrito no evento, porque são as salas de apresentação de trabalhos, tá? E a gente, então, colocou um link, vocês entram no site do evento, e lá tem um link informações. Vocês entram naquele link informações, tem uma lista das salas que foram divididas para apresentação de trabalhos. Mesmo quem não tem apresentação de trabalhos deve entrar, né, para ter frequência no evento. Escolhe uma das salas para entrar, tá? Tem um link de frequência, o link de acesso, tá? Nessa lista, então, que está no site do evento. Então, entre no site do evento, vão no item informações, lá vai ter uma lista, tá? Vocês precisam copiar daí o link da sala que vocês vão apresentar trabalhos, ou quem não vai apresentar, vai somente assistir, da sala que você optar em assistir os trabalhos, tá bom? Vai ter lista de frequência em cada sala. Que mais? Na quarta-feira, nós temos os minicursos, tá? Também a gente vai enviar para vocês no e-mail o link de acesso a cada minicurso. Vocês têm que ficar atentos, né, ou conferir lá na inscrição de vocês em qual minicurso vocês se inscreveram. E aí vocês vão receber a lista dos 9 minicursos e vocês entram no link daquele minicurso que vocês estão inscritos. Se vocês entrarem em outro minicurso que não se inscreveu, não vai ter o nome de vocês na lista de frequência e não vai contar. Então, cada um deve entrar no minicurso que se inscreveu na hora da inscrição, tá? Tanto amanhã, né, dia 21, como quarta, dia 22, é pela plataforma Teams, que vocês vão acessar a sala de apresentação de trabalhos
e a sala de minicursos, tá bom? Porque é a plataforma que a gente usa na universidade e é essa que a gente consegue, né, disponibilizar por mais de 1 hora, né, o acesso a todo mundo de forma gratuita. E na quinta-feira, para encerrar, nós teremos a conferência de encerramento, tá? Com a professora Suzane Vieira Rocha, que é presidente nacional da ANFOP, que é a Associação Nacional de Formação de Profissionais da Educação, e a professora da FURG, né, a Universidade Federal da cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estaremos aí fazendo a conferência de encerramento, discutindo a formação do professor e as implicações que tem aí na formação de professores a partir da BNC Formação, que é a Resolução 002 de 2019, que acaba aí afetando a formação dos professores na graduação, na universidade. Então, a professora Suzane vai estar discutindo com a gente isso, e quem vai estar fazendo a mediação da fala dela é a professora Jocely de Fátima Arruda de Souza, que é professora do nosso curso de pedagogia também. Então, são os avisos, tá, da semana, da nossa semana acadêmica. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Esperamos ver vocês, quem estão inscritos, né, nas salas amanhã e na quarta-feira. E na quinta-feira a palestra é aberta a todos. Então, a gente vai estar disponibilizando o link nas redes sociais e nos e-mails e tudo mais, tá bom? Então, desejo uma boa noite para todos, tá? E aguardamos vocês aí nos próximos momentos da nossa semana acadêmica. Um abraço para todo mundo. Agradeço a equipe aí que está contribuindo, o professor Márcio do Instituto Federal de Santa Catarina, o Alexandre, a Andriele e todo o pessoal do terceiro ano. Um abraço, gente. Nos vemos.